Olá, grande abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 25. Estamos no ar com mais um programa Segurança em Foco. Você já sabe, todas as sextas-feiras, a partir de 9h30 da manhã, na programação da TV Mar Canal 25, você acompanha os principais temas com os nossos especialistas. E hoje nós temos o prazer de receber a nossa convidada especial, a doutora Carolina Valões, que é juíza da 4ª Vara Criminal da cidade de Palmeira dos Índios, para poder colocar a sua opinião, também trazer um pouco mais do seu conhecimento aprofundado no tema do programa de hoje, que é audiência de custódia. Flávio Saraiva, delegado, ex-delegado, na verdade, e amplo olhar social também do Geraldo Magela ao lado dele, e ele que é consultor de segurança e vai trazer também a sua opinião a respeito do tema audiência de custódia. O Geraldo Magela, consultor e historiador, consultor social, e também o nosso Leonardo Moraes, que é presidente da Abracrim Alagoas, são os integrantes aqui do Segurança em Foco, advogado criminalista. Leonardo Moraes também integrante aqui do Segurança em Foco, que nesta sexta-feira vai trazer, entre os assuntos, o vídeo em que supostamente policiais teriam gravado na residência de uma mulher que teria sido presa diante da condição de que foi conduzida para a Central de Flagrantes 1 com 8 armas de fogo, e nesse processo a audiência de custódia acabou definindo também a sua liberação. Daqui a pouco, esses e outros assuntos você vai poder acompanhar aqui no Segurança em Foco, que está no ar. Ao vivo pelo portal gazetaweb.com, você neste exato momento também acompanha em qualquer ponto do planeta esta edição do Segurança em Foco na sua TV Mar. Quero agradecer o carinho de todos os telespectadores. O feedback tem sido fantástico e tem motivado muito mais a emissora a trazer mais qualidade, melhorar inclusive a condição de acompanhamento e dos temas que são colocados em evidência todas as sextas-feiras, com reprise no decorrer da semana na programação da TV Mar Canal 25. Tá certo? Vamos trazer no programa de hoje, logo no início do programa, estamos também pelas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. O nosso WhatsApp é o 981079872, para a linha de interação que você pode construir com o nosso departamento de jornalismo. Eu vou abrir o programa de hoje, antes de cumprimentar mais uma vez a Ana Carolina Valões, Carolina Valões, juíza, né? Esse negócio aí que passaram para a gente aí acabou pegando, mas é Carolina Valões, a juíza, o nosso Flávio Saraiva, Geraldo Magela, Leonardo Moraes. Eu vou trazer logo de cara, na abertura do programa, já que o tema é audiência de custódia, um vídeo que circulou esta semana nas redes sociais e chamou a atenção ao mostrar a revolta de policiais com a soltura de uma mulher que foi presa em flagrante na noite do último dia 12, com 8 revólveres de calibres 32 e 38, com numeração raspadas e sem munições. Na versão da polícia, as armas estavam sendo alugadas para criminosos cometerem homicídios e assaltos. Foram encontradas durante uma operação no bairro do Vejão do Lago após denúncia anônima de tráfico de drogas. No dia da prisão, Maria Cícera Oliveira Lima foi encaminhada à Central de Flagrantes 1, no bairro Farol, onde foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo. Depois da audiência de custódia, ela foi liberada pelo Ministério Público Estadual em parecer favorável ao juiz Ricardo Jorge Cavalcante Lima, por ser considerada ré primária e por possuir bons antecedentes em endereço físico. Vamos acompanhar, então, como foi esse processo. Observa aí, observa, né? E como é que ela? Preto, foi... Era um negão, era? Primeiro, vem cá, moço, pra gente conversar. Chega aqui pra gente conversar. Qual é a data que a senhora foi presa? Oi? Há quanto tempo que a senhora foi presa? Eu fui presa no mesmo dia. Certo. Ontem, né? Mas a senhora foi pega o quê? Com o que a senhora foi pega? Com arma. Quantas armas? 8. Certo. O que foi que houve que a senhora tá na rua? Porque eu tô solta, na vara de justiça eu tô solta. Ah, Tô certo. na vara da justiça. Foi na audiência de custódia, foi? Na audiência de custódia. Peraí, quer dizer que a senhora foi presa com 8 armas
Estou solta Hoje pelo é domingo, né? Domingo. Sexta-feira, Quanto tempo? 8 armas. Sexta, passou só ontem. Sábado, Só no mesmo dia. hoje já tá solta. A senhora saiu no mesmo dia, foi presa com 8 armas dia, saiu no e mesmo no mesmo dia. dia. Eu fui presa numa sexta-feira. Qual foi o nome do juiz, hein? E no sábado eu vi solta a senhora. Soltou. A senhora sabe dizer o nome dele, o juiz do custódia? Sabe dizer não? Estou com o meu Aí ele fez as perguntas. Tá, só pra Cadê? pegar Pega o alvará. Na cara da minha mãe. Meu alvará de soltura tudo. Aí ele perguntou o quê? Ele perguntou se É a o senhora nosso apanhou. Brasil. É. Perguntou se a senhora apanhou, perguntou se... Não, perguntou tudo. Eu disse o que eu disse a você, eu disse a ele também. O rapaz se apresentou com o advogado e eu saí. E a senhora foi solta. Fui solta. Estou com meu alvará de... Mesmo dia foi solta. Fui solta. Foi preso com 8 armas, mesmo dia foi Sábado, solta. foi preso, foi solta no Praticamente no sábado. mesmo dia, porque foi feito fraga, já era sábado, já, pô, Ninguém, tô com meu madrugada. alvará de soltura, não devo nada a ninguém. Brasil. Brasil. É isso aí, É só. Desculpe por ter vindo aqui quebrado a porta. Não, eu tô pedindo desculpa por ter vindo na casa da senhora, quebrado a porta da senhora, ter apreendido 8 armas na casa da senhora, ter levado a senhora, constrangido a senhora, até uma delegacia algemada na viatura, pra um Tá dia nada. depois a senhora tá solta. Não é porque o caso da senhora tá solta não, entendeu? É porque é um negócio da... Nosso Código Penal. Pelo amor de Isso Deus. mesmo. Parabéns, Brasil. Isso aí. Pois é, esse aí é o vídeo que circula nas redes sociais. Nós tivemos que fazer uma edição porque existem algumas palavras que não podem ser colocadas, né? Mas a indignação dos policiais a respeito desse assunto. E nas imagens mostram um grupo de policiais utilizando uma câmera escondida para realizar uma abordagem para fazer questionamento sobre a prisão. Carolina Valões, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que inicialmente você colocasse no seu ponto de vista do papel da audiência de custódia para dar uma celeridade em determinados processos. Muito obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço, o convite para falar sobre tema de grande importância e ainda pouco discutido. Eu cumprimento também os meus colegas, em especial o Léo, que hoje está aniversariando. Isso. Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Veja só, a audiência de custódia, no vídeo os policiais falavam é o Brasil, mas a audiência de custódia não é um instituto exclusivo do ordenamento jurídico brasileiro. A gente já trabalha com audiência de custódia em outros países há muito mais tempo do que o Brasil. E no Brasil, os textos que tratam da audiência de custódia já foram interiorizados, ratificados pelo Brasil desde 92. Então, a gente já trabalha com ele, pelo menos já sabe de sua existência há pelo menos 25 anos. Então, a audiência de custódia não é um tema novo. Em que pese a gente tenha lidado com mais frequência a partir de 2015, quando da resolução do CNJ, que é a resolução 213 do CNJ, que veio aí a imiscuir o tema audiência de custódia. Sim. Então, a audiência de custódia nada mais é do que a garantia da rápida apresentação do preso à autoridade competente, que é a autoridade judicial, tá? Então, o juiz, em contato com o preso, vai se manifestar sobre a legalidade da prisão em flagrante, em seguida decidir sobre a melhor medida a ser aplicada, se prisão preventiva ou medida cautelar diversa da prisão, e, ao final, entrevistar o preso sobre o tratamento que ele recebeu quando da sua prisão pelos policiais militares e também o tratamento que recebeu na delegacia quando da lavratura do flagrante. Então, a audiência de custódia vem principalmente desde 2008, quando o Código de Processo Penal sofreu alteração por duas importantes leis, levando o interrogatório para o último ato processual da audiência de instrução e julgamento. Então, a audiência de custódia vem para antecipar esse contato do juiz com a pessoa presa, Certo. evitando que a pessoa permaneça em cárcere sem necessidade até que venha a acontecer a audiência de instrução e julgamento e, finalmente, aquela pessoa ser colocada diante do juiz. Então, a audiência de custódia, ela traz também essa benesse, à pessoa que está custodiada, de ter logo esse contato com o juiz, de poder dar a sua versão, em relação ao que aconteceu na prisão, de poder dizer ao juiz o local em que reside, com o que trabalha, qual é a sua vida pregressa, se tem filhos, dando a oportunidade que o juiz se manifeste sobre a necessidade da prisão com mais elementos do que teria se o fizesse somente com a leitura
do papel remetido pela autoridade policial. Então, Importante esse depoimento da doutora Carolina Valões, porque isso foi o argumento utilizado pelo juiz Ricardo Jorge Cavalcante, que deu o parecer favorável pela liberação dessa senhora, Maria Cícera Oliveira Lima, em cima desses fatos que a doutora Carolina Valões acabou de colocar, considerando que ela possuía bons antecedentes, os antecedentes dela possuía bons antecedentes, endereço físico, o magistrado também, fixo, desculpa, o magistrado também considerou na decisão, o fato de Maria Cícera ter emprego fixo em um matadouro e que as armas de fogo seria do namorado. Como é que vocês avaliam essa condição? E a doutora Carolina também está à sua disposição, à disposição de vocês a partir de agora. Leonardo, por favor. Parabéns inicialmente, viu? Obrigado. Feliz aniversário. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia. Magela, desculpa, né? Magela e especial a doutora Carolina Valões, né? Estamos num mês aí que representa a 11 anos, né, do advento da Lei Maria da Penha. Perfeito. E nada melhor do que homenagear uma mulher neste dia, mesmo não estando na situação de agredida, logicamente. A audiência de custódia é um instrumento muito importante, inclusive humanizante. E ela já existe, como a doutora já falou, pelo menos no Brasil, há 25 anos atrás, desde a sua ratificação. Mas quando se pensa em tratados internacionais, por exemplo, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, existe desde 69, né? E através dela foi basicamente nascedor para as audiências de custódia. Então, ela não é uma novidade, ela pode ser uma novidade no Brasil em relação à sua aplicação, mas já existe no mundo inteiro há muito tempo, né? E nesse aspecto, especificamente em relação ao vídeo, a gente sabe que as instituições públicas, elas têm por obrigação moralidade, probidade e também o cuidado em relação às suas falas. Tão importante quanto o que se disse é de onde se vem essa fala, né? Uma coisa é alguém do povo fazer algum comentário. Outra coisa é uma juíza, é um membro do Ministério Público, um jornalista, um advogado, um historiador, dar alguma palavra. Então é importante saber de onde você vem, a sua palavra vai ter um peso diferenciado. No vídeo mostram policiais que estavam fardados, que foram para a casa da mulher com o fim exclusivo de expor a audiência de custódia, de ridicularizar o estudo desse que é tão importante, bem como pedindo, inclusive, o nome do juiz. A sorte foi que a mulher não lembrou, apesar de ter sido falado aqui ao longo da reportagem. O objetivo, claro, foi criticar a audiência de custódia. É normal numa democracia que as pessoas façam críticas, né, que a gente não concorde com algumas posturas, com a legislação, é democrático. Mas o que não se pode é se colocar uma fala da Polícia Militar, falar enquanto policial militar, inclusive o policial que realizou a prisão, e aproveitar esse vídeo para fazer críticas à justiça, à audiência de custódia e, de repente, até acabar com o que resta a dignidade de alguém que acabou de ser preso. E uma mulher, simbolicamente, no mês que representa os 11 anos da Lei Maria da Penha. A gente vê, então, isso aí com muita tristeza e é sinal de que muitos agentes públicos não sabem realmente qual é a sua função. Eu digo sempre, doutora Carolina, até para os alunos, para os amigos, que a vontade particular do servidor público, na hora que você está na função, ela não interessa. Eu posso ser católico, posso ser evangélico, posso ser espírita, posso ser ateu. Sim. Isso eu guardo na minha casa. Quando eu estou trabalhando, o Estado é laico e eu vou seguir estritamente o que a lei diz. Não há herói na sociedade. Um juiz não é herói, um policial não é herói, um delegado não é herói, ninguém é herói. A gente cumpre aquilo que a lei estabelece. E observando que estavam fardados em horário de atividade, de trabalho, e fazer críticas a um instituto tão importante quanto a audiência de custódia, a gente percebe que existe uma diferença grande entre o servidor público em serviço e o particular, que naquele momento manifestou a sua vontade, usando a estrutura do Estado para fazer críticas à audiência de custódia e à justiça. Então eu vejo isso aí com muita tristeza e espero que não aconteça mais. Flávio, Magela, grande abraço para vocês. Um outro detalhe importante é que logo no início da gravação, como o policial se refere ao delegado plantonista, né? Foi aquele delegado negão, né? E isso é um detalhe que pouca gente percebeu, a forma injuriosa como ele se dirigiu ao delegado. Então, a mídia social transformou o mundo, né? A gente tem discutido aqui alguns linchamentos públicos, né? A exposição das pessoas indevidamente.
E houve um primeiro caso em que um outro policial criticou o procedimento do delegado plantonista Sim. ao recepcionar um preso que tinha violado Tornozeleira, a né? tornozeleira. Ele estava com drogas, ele foi autuado, né, termo circunstanciado por uso. O delegado fez o papel dele, cumpriu o que a lei determina, mas o policial militar inconformado fez assim, até um mise-en-scène, né? Uma coisa como se tivesse ajustado, como, não estou dizendo que ele ajustou, mas como se tivesse ajustado a fala dele, a fala do autuado, e criticando de forma, assim, leviana, né? Os poderes constituídos do Estado, as autoridades, enfim. Acho que vocês tomaram conhecimento também disso, né? Sim, sim. Sim, tomando. Então, se isso vira moda, né? E toda a guarnição se achar no direito de ter essa crítica, eu, como policial, certamente já tive, assim, esse sentimento de prender e depois o preso ser liberado, mas isso é a lei que determina isso. Se todo policial que tiver prender e que depois essa prisão seja revogada, enfim, revogada ou ter a liberdade provisória, e isso ser uma manifestação, todo policial for se manifestar nas mídias, o que é que vai ser do nosso ordenamento, né? Uhum. Então, de fato preocupante. Eu vejo a audiência de custódia, doutora, como um avanço e até pelo que o Leonardo sempre prega aqui, né, a prisão é a exceção, né? E ele coloca de forma bem didática isso. E a gente tem os números aqui do CNJ, que alguns dizem que a audiência de custódia libera quase todo mundo, não é o caso. De 258 mil casos, 259 mil casos, são 44% que resultaram em liberdade, 55% em prisão. Então, não é um fato que a audiência de custódia existe para liberar todo mundo. O que eu sinto falta, doutor, e que a senhora poderia até explicar de forma bem embasada, a falta que faz alguém que defenda a atividade policial na audiência de custódia. Lá estão o juiz, o promotor e o defensor. Quando a pessoa chega lá, que diz, um preso que se diz ofendido, torturado, enfim, quem vai defender a atividade policial? Ok, eu vou me manifestar, já que você se direcionou, né, a mim, antes de abrir a palavra aqui para o nosso querido Magela falar. Veja só, nós fazemos na audiência de custódia o que já fazíamos a vida inteira, né? Só que, em vez de fazermos a homologação do flagrante, decidir sobre a melhor medida cautelar em gabinete, nós hoje fazemos em uma audiência, frente a frente com o autuado, o flagranteado, tá certo? Então, a partir do momento que a gente entrevista o autuado, nós temos duas frentes, né? Nós o fazemos sobre dois viés. O primeiro é em relação ao fato supostamente por ele praticado, né? Digamos que ele tenha sido autuado aí por uma posse ilegal de arma de fogo. Então, eu vou questioná-lo sobre a prisão em flagrante em relação àquele fato, posse ilegal de arma de fogo. E o segundo viés, a segunda frente, né, pela qual eu vou indagá-lo, é em relação ao fato supostamente praticado pelo policial, né, que seria a tortura, os maus tratos, a lesão corporal. Então, eu vou indagá-lo sobre esses dois fatos supostamente praticados, um por ele e um pelo policial. Se ele indicar que ele foi maltratado, seja no momento da prisão em flagrante, seja já na delegacia quando a lavratura do flagrante, tal não quer dizer que o policial sairá da audiência de custódia condenado. Não, de jeito nenhum. Esse fato ele vai ser tão somente informado ao órgão de controle da atividade policial, que é o Ministério Público, e a partir dali, juntamente ao comando do Exército, né, ou da corporação, melhor dizendo, vai ser investigada a ocorrência daquele fato. Né? Vai ser dada ao policial todas as garantias que são dadas a qualquer investigado. E, se ele for processado, também a qualquer processado. Qualquer garantia que o cidadão tem, né? Garantia do devido processo legal, contraditório, ampla defesa. Então, ele não sai da audiência de custódia policial condenado, acusado. Não, de jeito nenhum. Como também não o sai o autuado em flagrante que está sendo ali ouvido.
E o juiz deve esclarecer de imediato a finalidade da audiência de custódia, dizendo: você não está aqui hoje para ser condenado, você não sai daqui condenado nem absolvido por esse fato. Você está aqui hoje tão somente para saber se a sua prisão é legal e qual medida que o senhor vai cumprir. Se o senhor vai continuar preso ou se vai cumprir medida cautelar diversa. Por exemplo, comparecimento mensal, né? Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se aproximar de determinadas pessoas, proibição de se ausentar da comarca, de mudar de endereço, monitoramento eletrônico, fiança. Então, é essa a finalidade da audiência de custódia. Já fazíamos isso há muito tempo dentro do gabinete. O que muda é tão somente porque a atividade passa a ser feita em uma audiência, né? Com o juiz, o autuado, o defensor, lógico, e o promotor de justiça, que vai dar o seu parecer pela manutenção da prisão, né? E o juiz converteria o flagrante em preventiva, ou por outra medida cautelar diversa. Né? A presença do Ministério Público, do promotor de justiça, é muito importante. Por quê? Porque o juiz, né, nos dizeres do Código de Processo Penal, artigo 311 do CPP, o juiz não pode, na fase de investigação, prender preventivamente, decretar a prisão preventiva de ofício. Ele só pode fazê-lo a pedido da autoridade policial, que pode remeter juntamente com o APF um pedido de decretação da preventiva, ou a partir da manifestação do promotor de justiça. Então, por isso a importância do promotor de justiça e por isso a importância do parecer do MP. Né? Então, eu sequer li a decisão do meu amigo, né, que está envolvido nesse caso. Entendi. Mas eu acredito que também por conta do parecer, que era pela liberdade provisória, essa opinião do Ministério Público sustente ainda mais a decisão do juiz. Né? Há um sustentáculo maior, né, que ele opinou pela liberação, pela liberdade. O juiz alega que o delegado plantonista não teria representado pela prisão preventiva. A senhora acha isso uma necessidade, uma obrigação do delegado no auto de prisão em flagrante representar pela prisão preventiva? Não há obrigação, né? Eu não chamaria de obrigação. Ele tem uma discricionariedade para analisar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Estando presentes, aí sim ele deve fazer o pedido e enviar juntamente com o APF. Por quê? O que acontece é o seguinte: aí há uma interpretação, né, para dois lados. Há quem interprete que o juiz poderia, tão somente em face do APF, independentemente de pedido da autoridade policial, só pelo fato da remessa do APF, o juiz já poderia decretar de ofício. Tá certo? E poderia entender que o APF já é uma provocação, melhor dizendo, e decretar a preventiva. E há quem entenda que não, que o juiz só pode fazer se tiver realmente um pedido da delegado ou um parecer do Ministério Público. Em sendo a posse ilegal de arma afiançável e o delegado não ter arbitrado a fiança, essa manifestação já não estaria aí? Sim, poderia você entender. Eu entendi agora o que você falou, Flávio. Está subtendido aí. Se ele não concedeu a fiança, é porque o juiz pode entender que estão presentes requisitos da preventiva. Então, ele não concede a fiança, né? Deixando para o magistrado essa interpretação. Isso talvez tenha acontecido por conta do número de armas que foram apreendidas na casa dessa senhora, tá? Nós temos, inclusive, até fotos aí. Vou pedir para a minha equipe de imagem colocar essas fotos dessas armas, só a foto, para dar base até para a doutora Carolina Valões trazer também nesse argumento. Pode concluir, doutor. Sim. Então, talvez o delegado tenha se manifestado dessa maneira, eu estou supondo, por conta da quantidade de armas que foram apreendidas na casa dela. Agora, veja, o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento, você pode consultar pelo Google mesmo que você vai encontrar, no sentido de que o número de armas, né, 1, 2, 3, encontradas, apreendidas no mesmo contexto, né, naquele mesmo contexto fático, ela não interfere no número de crimes. Considera-se ainda assim crime único. Né? Então, essa interpretação, ela leva a crer que, sendo crime único, é possível, analisando outros argumentos, conceder a liberdade provisória, como o juiz levou em conta, aqui dito pelo meu colega, que ele levou em conta a residência fixa, né, os bons antecedentes, o fato dela ser primária, em que pese tais circunstâncias não sejam determinantes, elas influenciam, elas pesam na decisão. Tá? Então, talvez tenha sido isso que tenha interferido aí. E bastava. E não dizer que o delegado não representou pela prisão do flagranteado. Magela, fica à vontade. Como é que você acompanha tudo isso? Eu acho que o que os policiais, anteriormente até que o Flávio lembrou, que pelo menos a gente já viu o segundo
fato ocorrido aqui em Alagoas, né? Como há o ativismo hoje institucional, né? Você tem juízes que se manifestam, que fazem comícios, que nas redes sociais são ativistas políticos, né? Você tem membros do Ministério Público Federal, Estadual, também no ativismo político, e depois eles vão julgar aquelas questões que eles estão sendo o protagonista do ativismo, né? Os casos mais claros, o Moro, o Dallagnol, o Fernando, bom, boa parte desses estão aí. Quando você vem para o ambiente de polícia, aí esse protagonismo, ele passou agora a ter uma ação muito mais evidente. Na hora que eu, como agente do Estado, eu não sei definir o fato de ser soldado, de cabo, sargento ou coronel, se ele não tem noção do papel dele como agente do Estado, tem alguma coisa errada nessa corporação. E muito errada. Então, se ele prendeu a mulher lá com 8, com 10 ou com um arsenal maior de armas e na audiência do custódio ela foi liberada, vai responder, mas foi liberada, tem argumentos jurídicos que já não está mais na esfera da polícia, nem civil, nem militar. Ela está na esfera do judiciário. Já não está mais E na hora que eu vou na casa e gravo e exponho a opinião deles e a crítica, não é nem uma crítica velada, já é uma crítica explícita tanto ao Ministério Público quanto ao Judiciário, nós estamos indo para um caminho muito perigoso. Porque esses limites da instituição, do Estado, sobretudo nessa questão da ocorrida agora dessa prisão, fica muito mais grave do que o ato em si das armas. Que o ato em si. Porque, num outro momento, esse mesmo grupo de policiais ou outros policiais vão também se achar no direito, no sentido de que eles fizeram justiça. Não, vocês não fizeram justiça. Vocês cumpriram uma determinação da legislação, que é prender quem estava cometendo algum tipo de infração. É só imaginar eles não concordando com o ato do seu superior, dos seus comandantes, e ridicularizarem a ordem e se rebelar. Pronto. Isso aí seria passaria a ser um passo à frente, né? Ó, você recebeu ordem do chefe lá do teu batalhão. Sim. E não vai cumprir, então, e vai botar na rede social, porque o capitão falou assim, o major, o coronel, etc. Então, esse momento que nós estamos vivendo nas instituições, ele é muito grave. Ele é muito grave, não é só o ato daquele policial, é de um conjunto de ações que está acontecendo no Brasil, em função dessa crise geral que nós estamos vivendo. Tem um elemento que eu acho que ele é um detonador, que é a questão da mídia social. Sim. Hoje é uma questão que é quase que compulsiva. É quase que compulsiva. Todo mundo tem que dar, imediatamente, o fato que está vivendo, ele tem que repassar para o mundo inteiro. Então, a ação de polícia é uma ação muito, não só de alta responsabilidade, como ela serve de exemplo negativo ou positivo quando o ato é positivo. Então, se você faz isso que foi feito agora, e no caso do dependente químico anterior, e agora se você repete num outro momento, quem é que vai segurar essa instituição dentro dos marcos legais? Esse é um ponto bem importante. Deixa eu abrir a palavra aqui para o Léo. Estou tomando a sua fala, Léo, mas somente para complementar. A população ela deve tomar conhecimento da função de cada ator que está inserido dentro do sistema processual penal. Qual é a função do policial militar, né? A função da polícia militar, ela é primordialmente a função ostensiva, né, de inibir a prática de crime. Mas não logrando êxito em inibir, ou seja, o crime ocorrendo, nasce aí então a obrigação de prender, né, aquela pessoa que cometeu aquele delito, né? Trata-se então da prisão em flagrante. A partir dali,
cessa, né, a função do policial militar e passa a atuar em outros atores, né, dentre os quais o magistrado. Então, é o juiz quem vai se manifestar se é necessário converter a prisão em flagrante em preventiva ou se é necessária e adequada a aplicação de uma medida cautelar diferente da prisão, né? Porque, como o Léo já falou diversas vezes aqui no programa, a prisão ela é a última ratio. Não estamos tratando de prisão-pena, né? Prisão para cumprimento de uma pena que foi aplicada. Não, a gente sequer tem ainda um processo. Estamos na fase muito inicial de uma investigação. Tá? Então, a prisão ela vem mesmo como uma exceção, como a última medida. Né? Então, o juiz ele está pautado também em leis. Lei, de um modo geral, né? Lei ordinária, complementar, Constituição Federal, a gente não inventa, a gente não tira os fundamentos para decretar uma prisão da nossa cabeça. Elas estão postas na lei e é assim que a gente vai decidir, analisando se estão presentes requisitos para a prisão preventiva. Estão, então vou decretar a prisão preventiva. Não estão, então eu vou me manifestar por outra medida cautelar. É uma tarefa que exige, claro, uma interpretação do magistrado, mas nós estamos preparados para isso. Né? Essa é a nossa função, é isso que nós fazemos diuturnamente. Então nós conhecemos o direito, né? Nós sabemos o que estamos fazendo. O que me preocupa diante de tudo isso que já foi colocado por vocês é o fato da sociedade e como cidadão entender que os homens da lei, eles têm demonstrado um certo desconhecimento da lei. E isso me preocupa, porque no momento em que vem um depoimento como esse, em que policiais supostamente se passam a colocar uma câmera para poder filmar uma mulher que foi detida por 8 armas e de repente começa a fazer críticas à gestão em uma situação como essa, isso mostra um certo desconhecimento. Não que ele tenha que ter a obrigação do conhecimento aprofundado, como a doutora Carolina, como você, Flávio, como você, Magela, como o Leonardo, do direito. Eles não precisam ter o conhecimento, mas do que é básico, para que esse tipo de equívoco não venha a ser cometido novamente. Nós estamos falando de 2 casos, em menos de um mês aqui em Alagoas, que mostra desconhecimento dos agentes, daqueles que se encontram lá na frente de combate, na linha de combate, do que é lei aqui no Brasil, do que pode ser estabelecido na lei e conhecendo os atores, como a doutora Carolina colocou nesse contexto. Eu tenho o áudio do juiz Ricardo Jorge Cavalcante Lima, que foi, inclusive, o juiz que acabou concedendo esse direito de liberdade a Maria Cícera, desse processo que acabou resultando na filmagem dos policiais. E no primeiro trecho ele fala do que pesou nessa decisão, a entrevista do portal Gazeta Web para a repórter Clarisa Santos. Vamos acompanhar. Eu, na realidade, fico triste, né? Porque o juiz, ele se baseia em quê? Baseia em lei. O juiz está dentro da lei. Eu estou ali para julgar de acordo com a lei. Então, a lei determinava que, naquele caso, ela não poderia ficar presa. Haja vista que o próprio Ministério Público e o delegado não requereram a prisão. E o crime que vai até 4 anos, no caso dela, que era posse de arma, aquele crime não caberia a prisão preventiva. Nesse caso, ela era primária, tinha bons antecedentes, residência fixa e trabalho. Então, por isso que não foi determinada a prisão. Porque se nós olharmos no nosso ordenamento jurídico, com certeza é uma coisa que é até meio antagônica, a prisão é uma exceção, não é a regra. Mas se olharmos no meu plantão e dos amigos também, os colegas, a grande maioria fica presa. Agora, quando existe respaldo legal. Quando não existe, a gente não pode prender. Porque se, por um acaso, um exemplo, eu viesse a determinar a prisão preventiva e o Ministério Público, ou até mesmo a Defensoria Pública, quisesse me representar junto ao CNJ, poderia. Então, eu estou ali para fazer o quê? Para cumprir a lei, fazer a lei. Queira ou não, quer eu goste ou não. Pois é, esse é um trecho apenas da entrevista. A entrevista na íntegra está no portal gazetaweb.com. Você pode acompanhar a entrevista na íntegra. E ainda no segundo ponto, antes de colocar para o Leonardo, para deixar para a doutora Carolina, para você, Flávio, e para o Magela também, ele traz, talvez, no meu entendimento, o ponto mais contundente. A análise, a opinião do magistrado a respeito do que pesa também no olhar da sociedade esta condição. Vamos acompanhar. Eu mesmo não gosto dessa lei. Não gosto. Eu acho que fica muito contente. Mas só quem faz as leis são os legisladores. Eles é que fazem as leis. Mas já pensou se toda vez que o juiz visse
uma tortura ou qualquer coisa, filmasse e botasse, olha, o policial tal e o policial tal fez isso, seria triste isso aí. Não pode, não vou expor ninguém para isso aí, não vou expor esse tipo de coisa. Muito bem. Leonardo, a sua opinião, por favor. Também o que você ia colocar. São relatos do magistrado que tem que dar explicações de uma coisa que é tão óbvia, né? E a gente até se questiona em relação a isso. E as redes sociais, as mídias, de alguma forma, elas tomaram conta de forma que muitos agentes públicos sentem a necessidade de sempre se posicionar através de redes sociais. O problema que eu acho é quando ultrapassa um pouco essa medida. Há pouco tempo, acho que foi agora na quarta-feira, o próprio Deltan Dallagnol e o outro procurador de Cavanhaque, Fernando alguma coisa, né? Ele foi lá e falar sobre a questão da reforma política, etc., né? E a lei orgânica do Ministério Público, ela expressa em verdade que o promotor de justiça não poderá dar opiniões políticas, usando redes sociais como forma de pressionar os governantes ou os legisladores a legislar de uma determinada forma. Acho que é normal, a pressão acontece, a gente pode concordar ou discordar, confesso que eu não tenho opinião formada, porque não é minha área eleitoral, mas é um aspecto perigoso. Isso tem sido usado também, como aconteceu pelo próprio juiz Sérgio Moro, no momento em que pediu o apoio popular à Operação Lava Jato. Ninguém no mundo é contra a Operação Lava Jato, ninguém é contra. O que se tenta proibir é eventuais excessos, já que, segundo o próprio magistrado, ele age de acordo com a lei e os excessos devem ser responsabilizados. Normal. Até nessa questão dos vídeos, o próprio Jair Bolsonaro ele deu um comentário sobre esses vídeos, né? E se calou quanto à liberdade do filho da juíza, que estava com 130 quilos de droga, não sei qual era a droga especificamente. Então, é um momento complicado. Eu queria só perguntar, aproveitar a oportunidade com a doutora Carolina, de abordar o aspecto da fiança. Tem alguns fatos que a gente percebe que a fiança tem sido aplicada num patamar muito grande. Há pessoas que ganham, não sabem quanto ganham por mês, ganham 300, 400 reais por mês, né? Vendem seus produtos na feira e assim por diante. E há fianças fixadas, por exemplo, em 10 mil reais. Há pouco tempo atrás, uma pessoa chegou até a cometer suicídio. Não que o magistrado seja responsável por isso, longe disso. Mas é um aspecto importante para saber que a fiança deve observar aquela equação, né? Sim. Não só o que a lei diz, mas também a capacidade financeira de alguém. Porque quando você aplica a fiança num valor muito elevado, é como se estivesse indiretamente mantendo a pessoa presa. Já que quem ganha 500 reais dificilmente conseguirá arrumar 10 mil reais para pagar a fiança e conseguir ficar em liberdade. Então, qual seria, basicamente, doutora, a análise do magistrado quanto à fixação da fiança? De fato, Léo, a gente analisa, né, aquele percentual que consta na lei. E voltando os olhos para a audiência de custódia, veja, a resolução 213 do CNJ de 2015, ela não prevê a hipótese em que o delegado de polícia fixa fiança. Ela nada fala sobre a necessidade de realização da audiência de custódia. Então, fixada a fiança pelo delegado de polícia e mantida a pessoa presa porque ela não tem capacidade financeira para fazer o pagamento daquele valor estipulado, nada fala a resolução sobre a necessidade do juiz reanalisar aquela fiança fixada pela autoridade policial em audiência de custódia. Nada se diz sobre o assunto. Mas, particularmente, eu costumo fazê-lo, né? Lá na Vara de Palmeira dos Índios, mensalmente é feita uma reanálise da prisão de todas as pessoas que se encontram em cárcere. E aí, então, sempre passa pelo meu gabinete aquelas que estão presas, né? Seja em razão de fiança, que não conseguiu ser paga, fixada pela autoridade policial ou por mim mesma. De fato, também a assessoria faz um controle mais aproximado dos casos em que são fixadas a fiança e há informação de que a pessoa não tem capacidade financeira para pagar. Né? A gente pede que seja acostado pelo menos uma declaração daquela pessoa ou da família, ou juntado também um comprovante de Bolsa Família ou do Olerite, para que a gente perceba de fato que não é somente uma alegação, né? É uma alegação comprovada. E a gente faz ou a redução daquela fiança que foi fixada outrora, ou ainda a substituição por medida cautelar diversa, justamente para evitar que a pessoa continue em cárcere, né? Seria inviabilizar a liberdade daquela pessoa. E sendo a fiança apenas uma das medidas cautelares diversas da prisão fixadas em lei, e não podendo a pessoa pagá-la, né, por conta de sua incapacidade financeira,
nada impede ao magistrado que ela verifique dentro daquele rol outra que seja igualmente necessária e adequada. Né? Então, eu, particularmente, eu não tenho nenhum problema em rever as fianças que foram fixadas pela autoridade policial ou rever as minhas próprias decisões quando eu fiz a opção pela medida cautelar fiança. Só para acrescentar, né? A implementação e concretização da audiência de custódia no Brasil aconteceu por uma resolução do CNJ, mas ela também partiu de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o Brasil como um estado de coisas inconstitucional. Ou seja, há uma violência e uma reiterada lesão aos direitos mínimos de quem está preso nas penitenciárias. Isso também é objeto de análise pelo magistrado? Sim. Olha só, você falou, Léo, é porque a gente talvez não tenha um tempo para tratar do assunto de forma mais aprofundada, né? A gente faz, inclusive, uma análise da convencionalidade, né? Daquela prisão com a convenção mesmo, com os textos internacionais. Se não há uma análise do controle de constitucionalidade, a gente faz análise do controle de convencionalidade. Então, assim, e nada impede que o juiz, mesmo que a resolução não preveja, nada impede que o juiz determine a apresentação daquela pessoa presa, seja em razão de fiança fixada pela autoridade policial ou pelo próprio magistrado, para que traga argumentos outros, né, e influencie na decisão do magistrado pela adoção de outra medida cautelar diversa. A gente poderia falar aqui da DPF 347, né, que foi aí ajuizada pelo PSOL. Poderia falar do recurso extraordinário 466343 também, que trouxe, que tem reflexo no Instituto da Audiência de Custódia, mas eu acredito que a gente não tenha tempo para se aprofundar esse ponto, mas a gente pode fazê-lo depois. Vamos fazer assim, combinar um Segurança em Foco, segunda parte, com a presença da doutora Carolina Valões aqui, né, que trouxe realmente de uma maneira muito mais aprofundada, e talvez esse tenha sido o ponto-chave do programa Segurança em Foco nesse feedback com os nossos telespectadores, quando nós trazemos também essa oportunidade. Não ficamos apenas no comentário e saímos do senso comum. Eu acho que isso é o mais importante. Flávio, gostaria que você colocasse nesse finalzinho aqui, e o Magela também, as suas considerações nesse finalzinho do programa. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Nós aqui agradecemos a presença da doutora Carolina, com seus ensinamentos, né? E é importante o segundo momento aqui para a gente discuta e aprenda mais com ela. É verdade. Magela, por favor. É verdade. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo no Brasil é um momento que a gente tem que, pelo menos algumas pessoas que estão pensando nas garantias e, sobretudo, na garantia principal, que é a Constituição, essas pequenas violações que, do ponto de vista macro, ela aparenta ser pequena, mas essa pequena violação, ela violou o direito de uma pessoa. Esse direito violado, daqui a pouco ele passa a ser uma regra. Sim. E é o Estado que está violando. Não é um cidadão comum que está cometendo algum tipo de violação. É o Estado. E o Estado, não, mesmo o policial, o membro do Ministério Público ou o membro do Judiciário, eles têm a obrigação de agir estritamente dentro da Constituição. Todo mundo tem que estar dentro da lei, mas esses aí são os entes do Estado que mais têm compromisso com essa questão. Então, a violação daquela cidadã que mora na periferia, que está envolvida ou não está envolvida, isso aí é um problema agora do Ministério Público e do Judiciário para investigar e ver a que ponto ela está comprometida com aquele fato. Ponto. E quem vai julgá-la não é mais a polícia. Quem vai julgá-la agora é o Judiciário. Com certeza. Bom, antes de encerrar o programa, só dizendo que a Polícia Militar também se manifestou a respeito do vídeo que nós colocamos como ponto-chave no programa de hoje, dizendo o seguinte, que ao tomar ciência da divulgação de um vídeo nas redes sociais a respeito da soltura de uma senhora que foi presa na última sexta-feira por posse de 8 armas de fogo e liberada após audiência de custódia, o comando da Polícia Militar vem a público informar que não orienta a sua tropa a questionar procedimentos do Poder Judiciário e que sempre cumpriu toda e qualquer decisão deste poder. A Almages também emitiu uma nota de repúdio a respeito dessa condição, determinando o seguinte, que por deliberação unânime de sua diretoria executiva, vem publicamente manifestar repúdio à atitude dos policiais militares que aparecem num vídeo que está circulando via WhatsApp. Ponto final nesta edição do Segurança em Foco.
Na próxima sexta, estaremos juntos aqui em mais um programa a partir de 9h30 da manhã e você vai poder acompanhar a reprise no decorrer do dia na programação da TV Mar Canal 25 e durante a semana também, durante a programação da emissora. Grande abraço, ótimo final de semana para você e até o próximo programa.